Saudações a todos, a todas. Estamos lendo e meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler e ver o que está lá dentro, o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 6, lemos que naqueles dias, um modo de dizer de quem está narrando algo da história, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, pela primeira vez, os cristãos que começam a surgir em Jerusalém, um pouco por toda parte, são chamados de discípulos, matetai. Até agora esta palavra era reservada aos que seguiram Jesus Cristo, da primeira leva dos seguidores de Jesus. Agora também Lucas, que está fazendo a redação dos Atos, dá o mesmo nome aos cristãos que estão surgindo. Eles também são chamados de discípulos. É a primeira vez que aparece a expressão para a comunidade, os membros da comunidade cristã. Então, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Helenistas e hebreus, o que são eles? Então, os judeus tinham dois grupos, digamos assim, de língua. Os judeus que falavam grego, que vinham da diáspora, dos países circunvizinhos, sobretudo aqueles que estavam no norte da África, no Egito, que eram Alexandria, por exemplo, que eram de língua grega, que possuíam uma Bíblia grega, chamada dos 70, exatamente traduzida, feita no Egito. Eles tinham uma cultura própria, uma cultura marcadamente helenista, marcadamente grega, e nesse sentido também mais aberta do que os judeus, que permaneceram na Terra Santa e continuavam falando aramaico, liam a Bíblia em hebraico. Então, esses são chamados os hebreus, e os outros são chamados de helenistas. São todos judeus com duas culturas, cultura grega, cultura aramaica ou cultura hebraica, dos que permaneceram na terra. Então diz aqui o texto que há dificuldades entre os dois grupos na comunidade cristã. Estas dificuldades existiam na comunidade judaica. Inclusive, os judeus que vinham de fora para as festas tinham sinagogas próprias, nas quais se falava grego e se lia o texto da Bíblia, o texto dos 70 em grego. Os cristãos começaram a ler também, por influência dos helenistas, começaram a ler a Bíblia dos 70. É por isso que nós temos a Bíblia com mais livros do que os evangélicos, os protestantes clássicos, que seguiram com a reforma luterana a Bíblia hebraica do momento, aquela que não tinha esses 7 livros, porque no início existiam em hebraico. Mas os cristãos, do primeiro momento, falando mais grego do que aramaico, no caso, seguiam a Bíblia grega. Então aqui temos simplesmente dois grupos. O grupo de cultura grega, judeus, e o grupo de cultura aramaica, hebraica, judeus também. Entre eles, diz aqui, surgem murmurações. Bom, perfeitamente humano, um grupo falando do outro, alguns desentendimentos, algumas desavenças. Mas por que surgiram estas murmurações? Isto porque, diziam aqueles, os helenistas, suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, o autor fala, no caso aqui Lucas, que está ampliando a primeira redação, fala de alguma coisa que lhe parece normal, lhe parece conhecida.
Ele está falando da distribuição diária, como se nós soubéssemos do que se tratasse. O que era essa distribuição diária? A distribuição de alimentos. E quando se fala de viúvas, seriam aquelas pessoas desfavorecidas, pessoas em necessidade, as pessoas mais pobres da comunidade. A partir do princípio, não há necessitados entre nós. Então, partilhamos aquilo que temos para que todos tenham um pouco. Se fazia isso com simplicidade e com seriedade. Mas, disseram aí os helenistas, estão distribuindo as coisas, os alimentos, e ou dão menos ou não dão nada para as viúvas helenistas, de origem grega, enquanto que as viúvas de origem hebraica ou aramaica, estas recebem os alimentos. Então, evidentemente que há um problema sério aí, um problema até, diria, de discriminação de pessoas, discriminação cultural, privilégio de uns em detrimento de outros, injustiça. Então, veja, a comunidade cristã começa com o seu entusiasmo, novos convertidos, mas todos seres humanos com as suas limitações. O pecado cobre a humanidade. E nós podemos somar com o pecado ou somar com a graça. Não colocando graça e pecado com a mesma força, mas nós podemos, de repente, favorecer com as nossas atitudes o pecado original que cobre o universo. Então, aqui nós temos uma atitude que é típica do pecado original, a dificuldade do relacionamento. Adão acusou Eva. Assim começam as acusações. Aqui, os helenistas acusam os hebreus e acusam de um ato de injustiça, exatamente naquilo que é a expressão da caridade, a partilha dos alimentos, para que não houvesse necessitados entre eles. Continuando a nossa leitura do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, vimos que há um problema ali na comunidade em Jerusalém. Estamos em Jerusalém. O número de discípulos cresceu, helenistas e hebreus se desentendem por causa das viúvas. Os 12 apóstolos, 12 porque Judas foi substituído por Matias, então o número estava completo. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram, multidão, que pode não ser uma multidão como nós a entendemos hoje, mas já eram numerosos. Convocam a comunidade. Os 12 têm um problema e querem resolver o problema com os irmãos, não vão resolver sozinhos. Convocaram os discípulos e disseram, não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha, nós estamos vendo o problema, então nós vamos resolver o problema, nós mesmos servindo às mesas, fazendo com que não falte nada a ninguém. Não convém isso, não é conveniente. Não se trata de permitido e proibido, esses sim, aqueles não. O que é o melhor? Tipo da reflexão bem feita. O que é melhor para a comunidade agora? Não é conveniente abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. Então nós temos que pregar, temos que sair e anunciar o reino de Deus. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Então aqui vem uma solução prática. Precisamos de alguém que preste o serviço à comunidade.
Então, alguma coisa acontece pela necessidade do momento. Não é simplesmente para cumprir um programa, para preencher espaços elaborados mentalmente antes. Não, se trata de uma necessidade a que precisamos de alguém. Assim também os leitores foram instituídos. Precisamos de alguém que faça a leitura, ele lê, recebe uma bênção e vai fazer a leitura. Depois tudo fica instituído, aí temos os serviços, os ministérios de leitorado acolitário, que às vezes se fazem apenas para cumprir ritos. Ali, neste momento, o que se faz é por necessidade. Surge um problema, procura-se a solução. Solução: procurem 7 homens e nós os encarregaremos desta tarefa. Então, esses 7 que vão ser escolhidos terão o serviço de cuidar das viúvas, que não falte nada a ninguém, cuidar das mesas, cuidar de todos. Eles, então, são chamados para resolver um problema que está por trás da questão do alimento e por trás da questão das mesas, que é o desentendimento, a falta de harmonia. Então, esses 7 são chamados para criar harmonia. O que está causando desarmonia é o alimento mal distribuído. Então, tem que resolver a causa do problema para que o problema desapareça. Tirada a causa, tira-se também o efeito, se diz na filosofia. Que tipo de gente eles deviam escolher? Pessoas, homens repletos de boa reputação, primeiro, de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria. Boa fama, cheios do Espírito Santo, portanto, de coração aberto para a caridade, e de sabedoria. Sabedoria, cabeça no lugar, bom senso, gente de bom senso, que sabe distinguir a direita da esquerda, sabe onde está, em suma, cheios do dom do Espírito Santo de sabedoria. Esses são os critérios para o serviço que eles devem prestar. Esses critérios deveriam ser mantidos sempre. Então, boa reputação, que não se fale mal deles, boa fama. Segundo, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Esse é o importante e o principal. Não se coloque acima disso pequenas normas e preceitos e costumes e princípios que não dão espaço ao Espírito. O Espírito Santo está no centro. Boa reputação, sabedoria e o Espírito Santo. E nós, a autoridade apostólica, os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, dizem então os apóstolos, quanto a nós permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. Então há aqui uma distinção de serviços. Há um serviço prático, serviço da mesa, há um serviço da palavra e da oração. Todos são chamados a todos os serviços, a diaconia. Eles não são chamados de diáconos, notem bem. Mas a diaconia, o serviço, é comum a todos, com suas distinções e seus momentos. Então, estes apóstolos querem dedicar o seu tempo ao anúncio da palavra e à oração. Precisam de tempo para a oração. Precisam se recolher, precisam parar, precisam estar diante do Senhor em silêncio. E devem fazer isto. A proposta agradou a toda a multidão. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vejam os critérios. Por que Estevão? Cheio de fé e do Espírito Santo. Estes podem fazer parte do grupo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos.
uma interação entre os apóstolos e a comunidade cristã. Trabalhando juntos, escolhem aqueles que vão exercer um ministério específico na comunidade. Estamos lendo o capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, em comum acordo com a comunidade, escolhem 7 homens cheios de fé e de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para um serviço da harmonia na comunidade, serviço que concretamente se expressa na distribuição dos alimentos, na caridade fraterna, no atendimento igualitário, sem distinção, entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos hebreus. E assim é feito, aparecem 7 homens, o primeiro nome é o nome de Estevão, e agora os Atos vão falar de Estevão. Então eles são chamados para esta função das mesas, mas não ficam restritos a isto. São homens que têm capacidade também para outros serviços e prestam outros serviços. Diz o versículo 7, a palavra do Senhor crescia. Crescia quer dizer se expandia. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Bom, uma redação lucana que diz como a comunidade vai crescendo, sempre um pouquinho com palavras um pouco de destaque, salientando o que está acontecendo. O número multiplicava-se enormemente, né? Considerável grupo de sacerdotes, é tudo um pouquinho grande para expressar uma realidade. Há um grupo crescendo, o grupo dos cristãos. Então aí os Atos passam a falar, ainda no capítulo 6, de um daqueles 7, que agora vamos chamar de diáconos. Não são os diáconos no sentido que temos hoje, mas lá está o início desta função, deste trabalho. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, um deles, e assim os outros também, aqui se destaca Estevão, está no meio do povo. Isto é importante. Eles não estão presos dentro de paredes de uma instituição. E o que é que ele faz no meio do povo? Faz prodígios e grandes sinais. Então é um homem que vai pregar também a palavra e, pelo que diz aqui, faz também seus milagres, né? Os sinais acompanham a sua pregação. Intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos. Talvez judeus que voltaram de Roma, que tinham sido escravos, de qualquer forma tinham este nome, dos sirineus e alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Então parece que aqui há uma discussão entre helenistas. E discutem com Estevão, que também faz parte do grupo helenista. Subornaram, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Então Estevão sabia se defender, sabia apresentar a sua pregação com argumentos. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimo-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aí vem a história que conhecemos até o dia de hoje. Ele é acusado de blasfêmia. Então, no mundo muçulmano ainda hoje há muito isso. Muitos cristãos são acusados de blasfêmia, de ter dito alguma coisa contra a religião oficial ou contra o fundador do Islã, etc. Não se deve falar mal dos outros, evidentemente, não se deve falar mal da religião dos outros e menos ainda do fundador. Mas quando isso não é verdade,
é pura interpretação de caráter político por trás. Então, para mover perseguição, porque não se aceita a presença de um grupo diferente, então aí a coisa já fica ruim. O que aconteceu aqui? Subornaram. Algumas pessoas receberam lá o dinheirinho para dizer Estevão, blasfema contra Moisés e contra Deus. Isso vai provocar reação. Alguém blasfemou contra Moisés, alguém blasfemou contra Maomé, alguém blasfemou contra Jesus Cristo. Dependendo de quem tem o poder, vem a reação. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, arrebataram-no e o levaram à presença do Sinédrio. Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimo-lo dizer repetidamente que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Bom, não estão mentindo aqui. A pregação cristã dava a entender isto. Agora, a interpretação, quer dizer, ouviu rapidamente e interpretou mal. Então, o lugar santo, o templo, vai ser destruído? Jesus disse que sim, e foi. Alguns costumes que foram ensinados, não tão exatamente pelos escribas, talvez com boa vontade, exagerando depois no costume, no preceito, acabaram esquecendo o que era o mandamento e ficando com o que era preceito criados por eles. Tudo isso precisava de uma renovação. Todos os membros do Sinédrio, com os olhos fixos nele, em Estevão, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. O próprio Sinédrio, os próprios juízes que lá estavam, olham para Estevão e diz o texto, percebem que ali está alguém diferente. Assim termina o capítulo 6, então a instituição dos 7 e o destaque da figura de Estevão, homem de fé, cheio do Espírito Santo. Que a fortaleza de Santo Estevão esteja também conosco, e como ele, que nós, cheios do Espírito Santo, possamos prestar com coragem o serviço ao povo de Deus, o serviço de Cristo e da sua palavra. No capítulo 7 dos Atos, continuando aquele interrogatório de Estevão diante do Sinédrio, o sumo sacerdote da época pergunta a Estevão: as coisas são mesmo assim? Quer dizer, isso que estão acusando você é assim mesmo? E ele respondeu: irmãos e pais. Responde com respeito às autoridades de Israel. Ouvi. E aí Estevão faz um longo discurso. E um discurso no estilo que era comum. Se retoma a história de Israel. Se conta a história de Israel para chegar ao ponto que a gente quer chegar. Assim eram os discursos, sempre retomando os dados principais da história, se chega ao argumento que se quer chegar. Então veja como ele começa. Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que se estabelecesse em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, todo mundo sabe isso, todo mundo conhece isso. É um tipo de profissão de fé e uma expressão de autenticidade, ortodoxia, fidelidade à tradição do povo, à lei de Moisés, aquilo que todo mundo está vivendo. Eu não estou criando nada contra aquilo que recebemos dos nossos antigos. Então ele começa
com o Deus que apareceu a nosso pai e mandou que saísse da terra para uma terra nova. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Harã. Harã, a terra em que Moisés se estabeleceu. Estas regiões existem ainda, estão atualmente na Turquia. E lá, nesse lugar, se construiu depois, muito tempo depois, uma comunidade cristã, uma igreja que comemorou a passagem de Abraão naquele lugar. E a peregrina Etéria, por exemplo, passou por lá. Havia uma grande reunião de monges naquele momento. Hoje em dia, há ruínas que conservam a lembrança do lugar onde viveu Abraão. Ruínas em Harã. Saindo, pois, da terra dos caldeus, lá da Mesopotâmia, ele veio para Harã, em cima do Líbano. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais, a terra de Israel. Nela não lhes deu herança alguma, não lhe deu herança alguma, nem sequer o equivalente a um passo. Mas prometeu que lhe a daria em propriedade a ele e a sua descendência depois dele, embora não tivesse filho. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disso sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Estamos na história do Egito, a escravidão do Egito, a saída do Egito, a entrada na terra prometida. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou-o no 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Todos estão escutando a história do seu povo, que eles conhecem, contada por Estevão. Estevão está mostrando, eu sou fiel a meu povo. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã, a aflição era grande e nossos pais não encontravam mantimentos. Vejam com que habilidade Estevão vai fazendo um resumo da história sagrada de Israel. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais uma primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José mandou então buscar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais. Seus restos foram trasladados a Siquém e depostos no sepulcro que Abraão comprara a dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Nablus, hoje, onde está o túmulo de José e onde está o poço de Jacó. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. E ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais a ponto de obrigá-los a expor nossos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Neste momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna e depois, tendo sido exposto, recolheu a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. E ele vai falando sempre nós, a nosso povo, a nossa história, vai resumindo aquilo que é a Bíblia.
O que mostra nesse sermão que eles conheciam o que está escrito na Bíblia, resumindo aqui toda a história de Israel. Estamos ouvindo o longo sermão, bem feito, bem estruturado, de Estevão, o resumo da história de Israel. Quando a gente ouve isto no Novo Testamento, como é o caso dos Atos, então a gente se lembra de que tudo foi escrito, tudo está escrito nos livros da Primeira Aliança, o que mostra que o que lá estava escrito era conhecido. Então eles leram o mesmo livro que nós estamos lendo, conhecem a mesma história que nós conhecemos, o que nos dá segurança naquilo que afirmamos, naquilo que estudamos. Ele continua, então, no versículo 23, a contar a história de Israel, depois, como Moisés entra nessa história para libertar o povo, a sarça ardente, ele é chamado para enfrentar o faraó, os versículos vão descrevendo toda esta história, o bezerro de ouro, a tenda do testemunho de Moisés. E chega um momento em que ele diz assim, no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Contou a história de Israel. Agora se dirige ao Sinédrio que lá está e diz, e vocês também fazem como fizeram os antigos, perseguem os profetas. Mataram os que prediziam a vinda do justo. O justo é Jesus. De quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Uma bela história, vocês são os herdeiros de tudo isto, e não são dignos desta história. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Contou uma longa história e diz, e vocês o que estão fazendo com tudo isto que Deus nos concedeu? Homens de dura cerviz. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos, precipitaram-se a uma sobre ele. E, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, enquanto este invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta, Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Por que adormeceu? Porque vai despertar na glória. E é o nosso grande Santo Estevão, o primeiro mártir, que derrama seu sangue pela causa de Jesus, que ele viu quando os céus se abriram e testemunhou o que estava vendo. O Filho do Homem de pé à direita de Deus. Bem, podemos entender as reações do Sinédrio, podemos entender que ainda estavam distantes daquilo que para Estevão tinha sido um dom, a graça de Deus, que ele fez, que revelou a ele quem era a pessoa de Jesus. Mas, com tudo isto, a comunidade cristã
recebe no seu solo o primeiro sangue, que será depois considerado a semente dos cristãos. Os cristãos surgem do sangue dos mártires. Estes prestadores de serviço para a mesa, para que a justiça fosse feita, não fazem apenas um servicinho qualquer de alguma coisa que foram encarregados, entregam a sua vida, derramam o seu sangue pela causa de Cristo e do seu Evangelho. Estevão é então o primeiro mártir. E naquele momento do seu martírio, o redator, São Lucas, coloca uma figura de Saulo, um jovem que estudava na escola de Gamaliel, um homem inteligente e equilibrado. Gamaliel, professor de Saulo, Saulo, testemunhando o que estava acontecendo, segurando os mantos, porque atiravam as pedras, então alguém segurava os mantos. Este Saulo é o nosso São Paulo. Ele viu o martírio de Estevão. Ora, Saulo, capítulo 8, estava de acordo com a sua execução. Ele estava de acordo com o que estavam fazendo contra Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judeia e da Samaria. É o momento em que os cristãos se dispersam e a comunidade começa a surgir, ou começam a surgir comunidades um pouco por toda parte, ainda dentro do território de Israel. A perseguição é causa da difusão do cristianismo naquele momento. Eles devem sair. E aqui se diz, com exceção dos apóstolos. Os apóstolos ficam em Jerusalém e os outros discípulos novos vão indo para outras partes da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Saulo é um judeu convicto, entusiasmado pela sua fé, cheio de coragem, que quer salvar o seu judaísmo e não aceita o que para ele é uma farsa e uma mentira, o que estes cristãos estão fazendo, desvirtuando a tradição de Israel. Então ele vai, com força e coragem, defender o patrimônio da sua fé.